Olá, bem-vindo ao Universo da História. De novo conosco, hein? Está assistindo nossos vídeos? Espero que sim. Deixa o like, compartilhe. Garanto que você vai gostar dos nossos vídeos. Você que está vindo aqui pela primeira vez, né? Pô, dê uma olhada nos nossos vídeos. Tenho certeza que você vai gostar dos temas que nós estamos discutindo. E, aliás, há alguns vídeos atrás, nós conversamos a respeito da primeira cruzada, né? Cruzadas, que foi um movimento extremamente importante, né? Que ocorreu ali no que nós chamamos de Baixa Idade Média. Até, a grosso modo, a gente pode comentar que, digamos assim, a gente pode se pudéssemos colocar um marco divisório na Idade Média, nós poderíamos colocar o início das cruzadas como esse marco divisório. A partir do início das cruzadas, nós teríamos a Baixa Idade Média. E num vídeo anterior, eu justamente conversei com você a respeito da primeira cruzada, né? Os motivos que levaram a que acontecesse a primeira cruzada e como ela se desenvolveu. E hoje nós vamos conversar sobre um dos momentos mais pitorescos, digamos assim, das cruzadas, que foi a chamada Cruzada dos Inocentes, ou a Cruzada das Crianças. Extremamente interessante, não é, meu amigo? Sem dúvida, professor. Esse movimento das Cruzadas das Crianças é, sem sombra de dúvida, um fenômeno, né? Ainda mais hoje a gente pensar que em um momento da nossa história, dezenas de milhares de crianças saíram da região da Europa Ocidental rumo à Palestina para reconquistar o Santo Sepulcro, se baseando num princípio de pureza da alma, de pureza de pessoas livres do pecado, né? E baseado nesse princípio de pureza da alma, se justificaria a reconquista do Santo Sepulcro, que teria sido perdida. E Lucas, só relembrando, né? Vamos só dar uma relembradinha. Os cruzados saíram na primeira cruzada em 1096 da Europa. Exato. E eles conseguiram retomar Jerusalém em 1099, tá? Aí o que aconteceu? Alguns anos depois, em 1187, né, o sultão Saladino retomou Jerusalém para os muçulmanos. E a partir daí, os cristãos tomarão de novo como intenção pegar de volta Jerusalém, já que havia ficado com eles de 1099 até 1187. E isto vai justificar os outros movimentos cruzadísticos, entre eles a Cruzada dos Inocentes, a Cruzada das Crianças. Isso, e também é importante a gente lembrar do que foi rapidamente, né, do que foi a Quarta Cruzada. Exato. Que os cruzados saíram da Europa novamente, né, com a missão de retomar Jerusalém, só que acabaram indo para Constantinopla. Sim, até que por uma iniciativa, veja, porque a intenção era o Papa Inocêncio III, justamente que estava determinando esse movimento, né? E a intenção era ir realmente ao Exato. Oriente. Mas os comerciantes de Veneza acabam convencendo a maioria dos cruzados, não todos, a maioria dos cruzados, a desviarem seu rumo e atacarem Constantinopla, né? Até foi uma terrível ação, muita gente morreu nesse ataque dos cruzados a Constantinopla, porque os comerciantes de Veneza tinham interesse no comércio, né, em Constantinopla, e o comércio que desenvolvia ali em relação às especiarias vindas do Oriente. Ou seja, se as missões cruzadistas eram retomar Jerusalém em honra a Deus, a gente pode dizer que essa Quarta Cruzada, ela foi, de certa forma, uma deturpação desse princípio moral das cruzadas, né? Então, dá para a gente dizer também que, de certa forma, na Europa, houve um certo desânimo depois dessa Quarta Cruzada, e aí é que surge esse movimento dessas crianças. E, bom, talvez para você que esteja aí assistindo a gente, você deva pensar, mas como assim, crianças saindo da Europa, indo em direção a Jerusalém, e os pais delas deixavam? Eram loucos? E há um como outro assim? ponto também, Lucas, é interessante, você falou no desânimo e tal, né? Uhum. E um outro ponto importante é o seguinte, também no ano de 1209, né, você vai ter o Papa Inocêncio determinando a chamada Cruzada Albigense. Sim. Quando saem cruzados do norte da França em direção ao sul, a região do Languedoc, para atacar os que eles chamavam os hereges cátaros.
né? Que tinham uma, digamos assim, uma versão do cristianismo que não era aceita pela Igreja Católica. E aí o Papa manda uma cruzada para o sul da França. É a primeira vez que nós teremos uma cruzada de cristãos contra cristãos, né? E o que acontece nesse movimento e que vai esvaziar um pouco o movimento que vai para o Oriente? É que o Papa, ele promete as mesmas vantagens que a pessoa teria indo para o Oriente. Então, perdão aos pecados, dívidas que seriam consideradas quitadas, principalmente dívidas com os judeus, e em 40 dias que ele estivesse no sul, ele teria todas essas vantagens que ele teria também indo para o Oriente. Então, ficava muito mais vantajoso ir para o sul da França do que fazer todo um trajeto até o Oriente. Então, muitos se voltaram a essa cruzada contra os cátaros no sul da França. Aliás, teremos um vídeo sobre a cruzada albigense, só avisando a você. Bom, então é importante também a gente entender um pouco sobre como que se manifestava a visão de mundo no período medieval, para que a gente possa entender como que as crianças saíram da Europa para ir em direção a Jerusalém. Crianças, né? Por que crianças? Exatamente, porque senão a gente, com a visão que a gente tem hoje das coisas, é impossível a gente caber, né, para nós que crianças saíram para uma guerra contra muçulmanos na Terra Santa. Então é importante a gente entender que o período medieval é caracterizado pelo poder, principalmente da instituição católica, né, e que acabava dando para as pessoas uma perspectiva teocêntrica de mundo, ou seja, que quase tudo girava em torno de Deus. Então, entendendo isso, fica um pouquinho mais fácil para a gente conseguir compreender como que a civilização em si deixou que crianças fossem. A mentalidade desse período era profundamente voltada à religiosidade. Exato. Né? O homem vivia para Deus. Né? Ele nascia voltado para Deus, vivia voltado para Deus e morreria para voltar a Deus. Né? Então, toda a vida dele se justificava aqui a partir de Deus. Então, crianças que, por serem mais puras, poderiam acessar o que homens considerados pecadores não poderiam, dentro de uma lógica medieval, está correto. Exato, Tem exatamente. todo sentido. E os historiadores que tratam desse período, principalmente o Steve Russman, vai colocar esse movimento das crianças como dois grandes movimentos expressivos de milhares de crianças saindo da Europa em direção a Jerusalém. O primeiro sendo francês e o segundo germânico. Esse movimento francês, ele começou com um menino que, segundo os cronistas, tinha cerca de 12 anos, chamado Estevão, da cidade de Cloá, na França, que teria procurado o rei Filipe II, que estava instalado com sua corte na cidade de Saint-Denis, no norte da França, e teria entregado uma carta para o rei, dizendo que o próprio Cristo havia aparecido para ele, enquanto ele estava ali pastoreando as ovelhas no vilarejo onde ele morava, e Cristo teria dado a mensagem para ele de que ele deveria liderar uma missão cruzadista em direção a Jerusalém para retomar o Santo Sepulcro, e que essa missão deveria ser composta por crianças, né, que baseado nesse princípio da pureza da alma, de crianças livres de pecados, então seria justificado a reconquista do Santo Sepulcro. Então, esse menino foi ao rei, só que, digamos assim, o rei não se deixou sensibilizar por essa criança. O rei Filipe II era um homem experiente em relação à guerra, ele já tinha participado com o rei inglês, Coração de Leão, né? com Ricardo Coração de Leão, com Frederico, com o imperador Frederico na Terceira Cruzada, e mandou que o menino voltasse para casa. Só que, ao mesmo tempo que o rei não se deixou persuadir pelo menino, o menino também não deixou se persuadir pelo rei. E saiu, e ali em Saint-Denis mesmo, foi para frente de uma abadia e começou as suas pregações. Segundo os cronistas, esse menino ele tinha uma arte, uma capacidade persuasiva, uma arte retórica que era singular, assim, era muito própria dele, e teve uma rápida adesão ao movimento que ele iniciou. E então... A religiosidade das pessoas era tão interessante nessa época que na primeira cruzada, entre a primeira e as demais, alguns seguiram até um ganso. Cara... Um ganso, sério, que um ganso apareceu por lá e um
camponês disse, e também um religioso disseram, né, que aquele ganso era enviado por Deus para levar as pessoas a Jerusalém, ao Oriente. E aí, boa parte das pessoas saíram seguindo aquele ganso por onde o ganso ia. Legal que você lembrou isso, que me fez pensar agora também num outro fator importante, que nas camadas mais pobres da sociedade, as camadas menos instruídas e tudo mais, era muito fácil que eles se deixassem persuadir por autoproclamados profetas. Sim. Que chegavam e faziam pregações. Pedro Eremita. No vídeo aqui, o Pedro Eremita foi um caso. É um exemplo disso, né? E foi assim que também aconteceu a Segunda Cruzada. O Estevão conseguiu convencer muitas crianças, os pais dessas crianças, que a missão dele era legitimada, por honra a Deus. Sim, e assim, ele acaba sendo aquele que vai levar as crianças nessa cruzada das crianças. Exatamente. E então saíram de Saint-Denis, na França, milhares de crianças. Alguns cronistas colocam cerca de 30 mil. Se é um exagero, a gente não sabe dizer. Pode ser que seja. Mas, de fato, saíram 30 mil crianças. Foi um caminho muito difícil. A gente pode imaginar que uma missão composta por crianças fosse uma coisa complicada, que se dava de uma maneira muito rudimentar. A alimentação dessas crianças era uma coisa precária, às vezes, na maioria das vezes, apenas através de caridades. E muitas dessas crianças morreram no caminho, para chegar até o sul da França, onde o Estevão acreditava que o mar fosse se abrir, que nem foi para Moisés, no caso do Mar Vermelho. E eles foram rumo a Marsella, no sul da França. E chegando em Marsella, eles foram muito bem recebidos pela população da cidade. As crianças conseguiram lugares para dormir, outras acamparam nos campos, nas ruas da cidade. E no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, digamos que quase que toda a cidade estava reunida no porto para ver o Estevão abrir o mar. E chegou lá o Estevão, quase que como Moisés, com um cajado, bateu ao chão e pediu a Deus que o mar se abrisse. Bom, como a gente pode imaginar, o mar não se abriu. E aquilo foi uma decepção geral. Sim. Parte das crianças se decepcionaram, pegaram rumo para casa, mas ainda assim a maioria ficou com o Estevão. E manhã após manhã o Estevão ia até a beira do mar e pedia que o mar se abrisse, porém nada acontecia. Até que 2 comerciantes, segundo a tradição, chamados Hugo o Ferro e Guilherme o Porco, ofereceram-se para o Estevão para levar essa missão deles até Jerusalém. Esses eram comerciantes, mercadores, navegadores, né, que estavam ali sempre fazendo comércio pelo Mediterrâneo e se ofereceram para levar. O Estevão, óbvio, de prontidão, aceitou e as crianças ali se amontoaram em 7 embarcações e partiram rumo à Terra Santa. Depois disso, só foram ter notícias dessas crianças muitos anos depois. Os historiadores divergem do que de fato aconteceu, mas até esse momento, a notícia dessa missão cruzadista atingiu boa parte da Europa, inclusive na Germânia, onde hoje é a Alemanha, né? Deixa eu somar só mais umas coisinhas, claro, só para a gente contextualizar um pouco mais. Nesse período, como eu disse, está acontecendo também a Cruzada Albigense ao sul da França, na região do Languedoc, né? Onde eles estão atacando e vão fazer... Inclusive, a cruzada começa no sul da França. Em 1235, o Papa determina o início daquilo que nós vamos chamar de Inquisição. A Inquisição começa justamente aí, nessa ação contra os chamados albigenses, os cátaros do sul da França. Chamados cátaros, que quer dizer puros, né? Porque eles se diziam puros em relação ao que a Igreja Católica pregava e tudo mais, eles se colocando com diferença em relação à fé proposta pelo catolicismo. E que foi considerada uma heresia, né? Exatamente, uma heresia. E numa outra ponta também, no ano de 1212, o mesmo ano que eles saíram, nós temos na Península Ibérica a Batalha de Las Lavas de Tolosa. Exatamente. Né? Que é justamente com esta batalha, Las Lavas de Tolosa, é que ocorre, digamos assim, a mudança, quando até então eram os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica, né? Porque os muçulmanos entraram em 711 na Península Ibérica e se apossaram praticamente de toda ela, só deixando o norte da península para os cristãos.
Aí, com a Batalha de Las Lavas de Tolosa, começa a virar o jogo. São os cristãos que começam o seu movimento para a retomada e expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Isso só vai acontecer no ano de 1492. Então, perceba que existem movimentos que estão ocorrendo na Europa que estão, de certa forma, desviando um pouco a atenção em relação ao Oriente. E isso vai proporcionar, também vai ser um dos fatores que vai proporcionar que crianças, no final das contas, sejam aquelas que vão tentar fazer o que os adultos não estão fazendo, que é tentar retomar a Terra Santa. E esse foi um dos princípios morais da Cruzada das Crianças. Os adultos não estão conseguindo ter sucesso, principalmente em Jerusalém, porque na Península Ibérica tiveram a partir da Batalha de Las Navas de Tolosa. E nesse princípio de pureza da alma, as crianças vão cumprir esse trabalho, então. E foi assim que surgiu o movimento também na Germânia, com um menino chamado Nicolau, um pouquinho mais velho que o Estevão, que começou a fazer uma pregação muito semelhante ao do Estevão. E ele também teve uma rápida adesão na região da Renânia, na atual Alemanha, e também saíram um movimento com cerca de milhares de crianças também. Os cronistas também colocam que eram dezenas de milhares de crianças saindo da Germânia em direção ao sul. Dessa vez eles não sairiam pela França. A intenção deles era atravessar os Alpes suíços, chegando ao sul da Península Itálica e também, o mar também se abriria para Nicolau. Antes um pouquinho até a cidade de Gênova. Ali, né? Isso, passaram em Gênova. Exatamente, eles tentam primeiro em Gênova. Exato. E, bom, saíram milhares de crianças, fizeram a travessia dos Alpes, o que a gente já falou da travessia dos Alpes no vídeo sobre as guerras púnicas. Assista, você vai gostar. Exatamente. E como a gente falou naquele vídeo, fazer a travessia dos Alpes suíços é uma coisa extremamente difícil. E, bom, as crianças, parte numerosa delas morreram nessa travessia, outras, claro, de fome, de frio, às vezes atacadas por matilhas de lobos, às vezes roubadas por ladrões que constantemente iam até elas para pegar suas provisões de alimento. E as que sobraram, um número grande, né, conseguiram chegar até Gênova. Em Gênova, os cidadãos ficaram um pouco desconfiados, pensando que pudesse ser uma conspiração germânica contra eles, mas no final acabaram aceitando as crianças para ficar ali por uma noite. Na manhã seguinte, o Nicolau foi até o mar também com uma multidão e, mais uma vez, o milagre não aconteceu. O mar não se abriu. Também bateu o cajado e nada. Nada. E, então, muitas crianças se decepcionaram também com o Nicolau só que assim, voltar para casa, para elas, era uma questão muito mais difícil do que foi com o caso do Estevão em Marsella, na França. Fazer a travessia dos Alpes de novo... Voltar até a Germânia. Voltar até a Germânia era uma coisa extremamente complicada. Então, algumas acabaram se tornando cidadãs genovesas e outras saíram com o Nicolau, a ampla maioria saiu com o Nicolau rumo ao sul da Península Itálica. E chegaram em Roma e foram recebidos pelo Papa Inocêncio III. E o Papa ficou, de certa forma, sensibilizado. E sabe quem foi recebido por esse Papa também, alguns anos antes, em 1209, 1210, não sabe muito bem? Francisco de Assis. Foi ele que deu a permissão ao Francisco de Assis de criar a ordem dos franciscanos. Até ele não queria receber Francisco de Assis de jeito nenhum, porque Francisco de Assis era feio, né? Meio estranho, mal cheiroso, porque não, né? Com umas roupas muito maltrapilhas e tal, e não queria recebê-lo. Até que ele teve um sonho, né? O Inocêncio III teve um sonho uma noite que a igreja de Latrão estava caindo aos pedaços, estava ruindo. E ele tentava segurar e não conseguia, até que Francisco chegou e segurou no sonho dele. Quando ele acordou, ele pensou, deve ser uma mensagem de Deus para mim, falando da preferência dele por esse rapaz. Aí ele chama Francisco de Assis e permite que ele tenha a ordem que hoje nós conhecemos, a Ordem dos Franciscanos. E agora eu me lembrei de uma outra coisa importante, que uma diferença no movimento do Nicolau para o do Estevão é que o Nicolau profetizava que não seria necessário o uso de violência para reconquistar o Santo Sepulcro. Para ele, o exército muçulmano, ao se deparar com essa missão cruzadista germânica, eles cairiam de joelhos por terra com suas armas e se converteriam ao verdadeiro Deus. Sim, e é importante também porque vai haver uma revolta, né, na Germânia dos pais que deixaram os filhos irem, né? Exatamente, contas, né? Porque depois que o Papa Inocêncio III recebe eles, de certa forma se sensibiliza com essa movimentação espontânea de crianças. Ele, segundo Steve Russman, ele pensa, enquanto nós dormíamos
dormimos, as crianças estão indo reconquistar Jerusalém. Só que, claro, ele diz para o Nicolau, olha, volta para casa. Quando vocês ficarem adultos, vocês podem servir a cruz, servir como cavaleiros, mas vocês são crianças. E mandou que o Nicolau voltasse para casa. Foi uma decepção total, né? Não se sabe sobre o destino do Nicolau a partir de então. Algumas crianças tentaram voltar para casa. Acredita-se que poucas tenham chegado. Morreram pelo caminho, provavelmente. Outras ficaram à mercê de um mercador chamado Friso, o norueguês, que acabou vendendo parte dessas crianças, os meninos como escravos e as meninas como prostitutas. E os pais, como você falou, os pais dessas crianças na Germânia ficaram completamente revoltados e acabaram indo atrás do pai do Nicolau, que ajudou a influenciar o menino, e enforcaram ele. E até notícia do Nicolau não se tem. Não se tem nenhuma notícia. E agora a gente volta para o caso do Estevão, que, como eu disse, muitos anos depois foram ter notícias deles. Um jovem sacerdote regressou para a França e contou a história do que tinha acontecido depois deles terem saído do porto em Marsella. Segundo ele, eles iam em direção a Jerusalém, quando perto da ilha de São Pedro, nas proximidades ali da ilha de Sardenha, né, na costa oeste da Península Itálica, 2 navios naufragaram. E nesses 2 navios, a maioria das crianças que estavam nele e acabaram morrendo. E chegando nas proximidades ali da atual Tunísia, eles se viram cercados por uma esquadra muçulmana, e esses muçulmanos não agiram com hostilidades contra eles. E de repente eles perceberam que eles estavam fazendo meia volta, e quando eles tomaram ciência do que estava acontecendo de fato, eles perceberam que estavam sendo levados para uma cidade chamada Bulgi, ou Burgi, não sei a pronúncia correta, na costa da Argélia, onde a maioria foi vendida como escravos, por esses 2 mercadores que se ofereceram para levar eles. Quer dizer, os resultados da Cruzada das Crianças, ou a Cruzada dos Inocentes, foram resultados magníficos, né? Para as crianças foram sensacionais, né? Pois é, para você ter uma noção, o mercado dessa cidade na Argélia ficou tão saturado de escravos, porque as crianças eram tantas, que o que sobrou acabou sendo levada para Alexandria, no Egito, onde foram vendidas. As que tinham uma certa instrução, como esse sacerdote que voltou para a França, sabiam ler, o governante local de Alexandria acabou comprando eles, e eles viveram por muitos anos. Inclusive, esse sacerdote acabou contando que basicamente umas 700 das crianças que foram com eles ainda estavam vivendo, mesmo muitos anos depois, como escravas em Alexandria. E aí, ele, em um dado momento, conseguiu escapar e conseguiu regressar para a França e contar essa história. E os cronistas também relatam que esses 2 mercadores acabaram participando de uma missão de sequestro ao rei Frederico II do Sacro Império Romano Imperador do Sacro Império Romano Germânico, e acabaram sendo presos. Aí eles foram reconhecidos e então o imperador acabou condenando eles à morte, e eles, de certa forma, acabaram pagando, né, pelos seus feitos. Gostou da história? Uma história bem interessante e peculiar, né? Com Uma das certeza. coisas que às vezes a gente não imagina a respeito das cruzadas. E outra, que provavelmente você não viu na escola. E que provavelmente você não viu na escola. E por falar nisso, para você que está fazendo vai fazer a sua prova do Enem, sua prova do vestibular, um conhecimento interessante, muito importante para você ter. Anote aí alguns dados, bem interessante, até para você depois aprofundar mais. Fechamos a fatura? Mais uma vez. Falou. E até o agora... Também é história. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até lá.